também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. As paz. Meus amados, abram suas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje nós vamos meditar no capítulo 13 e no início do capítulo 14. Então, oremos nesse momento com sua cabeça. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, levantando um clamor em prol de toda a família enlutada, Pai. Toda a família que nesse momento, nesse exato momento, está perdendo um ente querido, Pai. Um ente ao qual tanto ama. Que o Senhor tenha misericórdia de todas essas pessoas. Que o Teu Espírito Santo, nesse exato momento, Pai, a Tua igreja clama por isso. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada uma dessas pessoas e dando aquele abraço caloroso que nos reconforta, que nos regozija, que deixa-nos com a Tua paz. E não é a paz de saber que não haverão problemas, mas é a paz de saber que em meio aos problemas o Senhor está conosco. Então que nesse momento o Teu Espírito Santo esteja visitando, Pai, os leitos de hospitais, onde tem pessoas enfermas, onde tem pessoas acompanhando outras, Pai, sem ter ninguém para estar trocando, tendo que estar ali o tempo todo exposto a toda e qualquer situação. Que o Senhor esteja junto, Pai, de todas essas pessoas. Obrigado, Pai, pela nossa saúde. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de, nesse momento, cultuar a Ti, Pai. E muitos não têm essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles livramentos que o Senhor nos deu
aquele que vimos, e principalmente aquele que não vimos, Pai, que são tantos. Que o Senhor esteja cada dia mais conosco, sendo verdadeiramente nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nesse momento, nosso coração continue aberto, humilde e quebrantado, para ouvirmos a tua voz. Que o teu nome cresça e o meu nome diminua. Em nome de Jesus, amém. Queridos, semana passada eu iniciei esse capítulo 13, lendo o versículo 5 e o versículo 6, onde eu alertei aos irmãos a respeito que nós devemos estar atentos para não sermos enganados. E eu trouxe uma vivência aqui das famosas fake news, que tanto nos assolam, que faz com que algumas pessoas percam até o sono. E aí hoje nós vamos continuar no capítulo 13 e vamos também adentrar no capítulo 14. Então que você esteja bem atento para tudo aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Queridos, o capítulo 13 de Marcos, ele pode se intitular um mini apocalipse. Por quê? Porque o capítulo 13 de Marcos, ele fala sobre o fim. No capítulo 13 de Marcos, Jesus está saindo do templo, e aí os discípulos olham assim para aquele templo maravilhoso e dizem: ó Jesus, que grandes pedras, que coisa maravilhosa, olha para aqui, que edificação. E aí Jesus começa a dizer que haverá um tempo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí os discípulos ficam inquietos, querendo saber qual é esse dia. E aí ele começa a falar. E é interessante porque esse texto de hoje, ele fala muito ao nosso cotidiano. Porque nós temos escutado bastante, eu creio que todos aqui escutaram dizer que essa pandemia que nós estamos passando, ela é o gatilho final para a vinda de Jesus Cristo. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que Jesus ele está aqui do lado, porque essa pandemia era a última coisa que faltava. Essa pandemia tem feito coisas absurdas. E aí, ao ler esse texto de Marcos, a gente vai tendo algumas informações que vão nos ajudando a digerir algumas coisas relacionadas à pandemia. No capítulo 13 de Marcos, do versículo 7 até o versículo 8, Jesus ele diz o seguinte: e quando ouvirdes de guerras, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em diversos lugares, haverá fome e tribulação. Essas coisas são os princípios das dores. E aqui eu quero trabalhar com os irmãos alguns aspectos a respeito disso. Jesus ele estava dizendo que haveria um tempo que todos ouviriam falar sobre guerra, sobre rumores de guerra, sobre nação contra nação, reino contra reino. Isso acontece nos dias de hoje, sim ou não? Sim ou não? Mas ele continua dizendo assim: vocês estão vendo isso tudo, mas isso não é o fim. Isso que você está vendo não é o fim. Não vai acontecer aí o que eu vi em alguns filmes. A gente está aqui cultuando e daqui a pouco some um, some outro, e aí está todo mundo voando. Não,
Não é o fim. E é interessante que no Salmo 56, e versículo 3, Davi diz o seguinte: mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Veja que coisa interessante. Todos nós, do mais novo que entende até o mais velho, estamos com medo dessa situação ao qual estamos passando. Quem disser que não está com medo é mentiroso. Quem disser que não está com medo é mentiroso. Por quê? Pessoas têm morrido, certo? Pessoas têm ficado muito doentes, tá certo? Tem pessoas que não têm praticamente nada, mas tem outras pessoas que com 2, 3 dias vêm a falecer. Mas eu preciso entender que cada vez que eu fico com medo, cada vez que eu me acuo, eu preciso confiar em Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque tem pessoas que têm confiado em qualquer coisa que falam aos seus ouvidos do que em Deus. Tem gente que tem mais confiado no álcool em gel do que em Deus. Tem gente que tem mais confiado na máscara do que em Deus. Tem gente que tem mais confiado numa vacina do que em Deus. Porque tem pessoas que dizem assim: quando eu tomar a vacina, aí sim eu vou voltar para a igreja. Aí você toma a vacina e pega o Covid. E aí? Você tem que dizer assim: quando eu tomar a vacina, que Deus ajudou os homens a fazerem, se for da vontade dele, eu não vou pegar. Mas que se eu pegar, ele vai estar me segurando. E se ainda eu vier a desfalecer, eu vier a morrer, eu sei que eu vou estar no céu, morando com Cristo Jesus. Isso é algo, meu irmão, que tem que estar na sua cabeça. Por quê? Isso que acontece nos dias de hoje, acontece há muito tempo. Há muitos e muitos anos que já existem guerras. Nação contra nação, reino contra reino. É briga para um lado, é briga com o outro. E todo dia tem gente que levanta e diz: eita, Jesus volta amanhã. Eita, Jesus volta. Tem gente até que marca a data. Teve muitas igrejas que marcaram a data na década de 80. E aí Jesus não veio, eles disseram que Jesus voltou de forma invisível. Foi. Jesus voltou invisível. Voltou invisível. Desse jeito ele pode voltar 200 vezes, né? Não vou ver? Então eu preciso entender que ele diz que, primeiro, quando acontecer isso, não vos perturbeis. Não vos perturbeis. A Bíblia diz que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma. Aí você pode estar pensando: mas eu não posso ter medo? Claro, claro que você pode ter medo. Eu tenho medo. Todos nós temos. Isso é da natureza humana. Isso são emoções que às vezes nós não conseguimos controlar. Explodiu fogos aí. Teve gente que se assustou aqui, sim ou não? É normal. É normal. Mas o que eu não posso é fazer com que a minha fé seja diminuída por esse medo. O que eu não posso é deixar de estar em comunhão com Deus e com o povo dele por conta desse medo. Porque às vezes, meus irmãos, tem pessoas aí que já estão fora desse convívio há mais de 8 meses. Vocês pensam que isso não faz falta, não? Faz. Faz muita falta. E às vezes, quando passa essa situação, aquela chama que antes ardia no peito, hoje talvez não arda mais. Ah, tem a internet. Eu assisto em casa. A internet é uma coisa maravilhosa. Ela veio para nos ajudar. Ela nos conecta. Mas ela não vai substituir a comunhão, o olho no olho.
eu pegar na sua mão e dizer, meu irmão, você está bem, e eu olhar dentro dos seus olhos e ver que você não está. E ver que você está precisando de uma palavra. E ver que você está precisando de um apoio. E ver que você está precisando de um ombro para sorrir ou para chorar. O online, ele tira isso, meu irmão. Isso é uma ferramenta de Deus, mas também que pode ser usada pelo Satanás para afastar os irmãos. Isso tem que ser usado com sabedoria. Eu estar em casa quando eu não puder vir para a igreja e saber que eu vou me edificar através daquele equipamento. Mas que quando eu puder voltar à comunhão dos meus irmãos, ali eu vou estar. Porque ó quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem o quê? Em união. E às vezes as pessoas pensam que união é falta de bronca. Às vezes união é falta de atrito. Tem tanto irmão que é unido, mas briga todo dia. Todo dia tem um atritozinho, todo dia tem um negocinho. Quem tem mais de um irmão sabe o que é isso. Estou mentindo? Depois que você briga, você deixa de amar seu irmão? Vamos do mesmo jeito. Mas isso acontece. E nem por isso você deixa de ser unido com ele. Quer apostar? Quer apostar? Vamos fazer uma brincadeirazinha. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a Josiane que está ali. Josiane está ali, brigou com o José até agorinha. Foi um cacete. As duas. Chegou. Olha para aí. Ela disse que ela sempre saiu chorando. Olha. José, tu tá escutando isso, né, José? E aí, ela chegou aqui na igreja. Aí tem um irmão aqui que passa por ela e começa a falar de José. Eu disse, ei, menino, tá falando da minha irmã por quê? É assim ou não? É ou não é? Só quem pode falar sou eu. Então, esse ambiente de união é muito bom. É por isso que o salmista diz, ó quão bom, ó quão agradável. Nós passamos aí a segunda-feira, semana, foi essa, não foi? Essa segunda-feira, com os irmãos da SHB, minhas crianças, a gente foi lá para a Praia de Tamaracá e foi uma coisa extraordinária. Estar em união, estar próximo uns dos outros. Um conta uma piada, o outro canta um hino. O irmão Luiz passou o dia todinho cantando, levou o som lá, eu disse, se gosta de cantar, viu? E foi algo agradável. Então, essa situação do online é muito bom, mas ela não pode substituir esse olho no olho. Então, quando vocês ouvirem falar em tudo isso, não fiquem perturbados. Espera aí. Vamos lá. Vamos digerir a situação. E aí vamos prosseguir. E dando continuidade, ele diz lá no finalzinho do versículo 8 que esse é o princípio de quê? Princípio de quê? E aí, nessa situação do princípio das dores, só quem vai entender perfeitamente o que eu estou falando são as mulheres. Os homens não vão entender. Eles vão poder imaginar, mas eles não vão entender. Porque o que Jesus está falando aqui é os princípios das dores de um parto. Eu conversando com Eliane a respeito disso, e aí ela perguntou, esse negócio do princípio das dores é o quê? Eu digo, vou explicar a você agora. Eu deixei você no hospital para ter Caleb de que horas? Ela disse, era 8 horas da noite. Você botou o Caleb para fora de que hora? Era 5 horas da manhã do outro dia. De noite, esse foi os princípios das dores. Porém, você só teve Caleb de que horas? De 5 horas da manhã. Então, veja o tempo que levou. Nós estamos vivendo o princípio das dores. O tempo do nascimento ainda não chegou.
Está próximo, é uma verdade, mas ainda não. É uma dicotomia que existe no mundo teológico. Está próximo, mas ainda não. E aí, dando continuidade, nos versículos 9 até o versículo 13, diz o seguinte: ele nos dá algumas dicas de como será essa vinda e quando será. No versículo 9, ele diz o seguinte: mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante a governantes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. O versículo 10 é extraordinário. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. É interessante, meu irmão, porque de 35 a 40% da população mundial não sabe quem é Jesus Cristo. Nunca ouviu sequer o texto de João 3,16, que diz o quê? Está muito fraco. Que diz o quê? Seu filho unigênito. Esse é um texto que todo mundo conhece. Mas existe uma parte da população que não. E a Bíblia nos orienta que é preciso, para que o Filho raie nas nuvens, que esse evangelho seja pregado a todas as nações. E aí existem alguns que afirmam que as nações são os reinos, outros afirmam que as nações são as pessoas. O que eu afirmo? Que esse evangelho, ele precisa ser expandido. O que eu afirmo? Que eu e você, antes de estarmos pensando quando Jesus vai vir ou deixar de vir, eu necessito levar essa mensagem, que é a mensagem de salvação, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes nós estamos muito preocupados com essa situação que a gente vem sendo acometido, e é para estar preocupado mesmo, mas eu não posso negligenciar o outro lado. Não, eu vou levar a palavra quando a Covid passar, certo? Aí a Covid passou, aí você começou um curso. Aí eu vou levar a palavra quando eu terminar o curso. Aí quando terminou o curso, aconteceu outra coisa, aconteceu outra coisa, aconteceu outra coisa. E você nunca vai ter tempo para levar essa palavra. Nós temos que estar atentos a todas essas situações que nos rodeiam. Porque às vezes nós estamos deixando de lado uma responsabilidade, falei sobre isso na EBD, que foi a nós dada por Cristo Jesus, que foi de espalhar essa mensagem, essa paz que vocês leram agora há pouco, no texto que foi colocado. Essa paz, ela precisa ser lançada aos quatro ventos. Porque a paz que o mundo conhece é uma paz de ter dinheiro, é uma paz de ter um relacionamento aparentemente produtivo, é uma paz de ter uma família aparentemente boa, mas a paz que Cristo veio trazer não é essa. Pode também ser essa. Mas a paz que ele veio trazer é eu saber que em meio ao mundo caindo, em meio a todas as mazelas que venham acontecer, o nome dele precisa continuar sendo glorificado. E ele será glorificado através da minha e da sua vida, quando você levar essa mensagem a toda criatura. Porque é necessário que ela seja pregada a todas as nações. Então, esse é um alerta que nós temos que ter.
Porque às vezes nos preocupamos muito, de fato, com várias outras coisas. E o Evangelho? É uma reflexão que devemos ter. Sabe por quê, meu irmão? Se nós não refletirmos sobre isso, daqui a 100 anos, essa igreja aqui fecha. Porque o mais novo aqui já vai ter morrido. E como essa palavra não foi levada, aqui fecha as portas. É por isso que há uma necessidade grande que cada um de nós, vou usar a linguagem do jovem, abrace a ideia de ser um discipulador, de ser alguém que leve essa mensagem a outras pessoas, de ser alguém que transmita essa paz que Cristo nos dá para outra pessoa. Ser crente é muito bom, não é, irmão? É não? Ser crente é bom ou não? Está tão fraco. Ser crente é bom ou não? Por que a gente guarda esse negócio só para a gente? Estar nesse ambiente é maravilhoso. Estar nesse ambiente junto com os irmãos. A gente sorri, a gente chora, a gente brinca, a gente se diverte, a gente se edifica, a gente canta. É algo massa. Leve isso para outras pessoas. Não guarde só para você, não. E quando a gente faz isso, a gente vira um egoísta. A gente só quer o que é bom para a gente. Reparta. A gente reparte tanta coisa. Aí vem um big. Tem uns pidão perto da gente. Uns pidão. Aí vem o cara tá botando um colírio nos olhos. Pinga uma gotinha aqui no meu. A gente não reparte tanta coisa. Reparta a palavra de Deus. E antes que alguém me interprete mal em dizer que levar a palavra de Deus é pregar para alguém, é abrir a Bíblia e fazer um esboço teológico. Não, meu irmão. Pregar para alguém é você testemunhar do que Deus fez na sua vida para outras pessoas. Porque a Bíblia que o mundo lê é você. A Bíblia que o mundo lê sou eu e você. Então é necessário que nós levemos essa mensagem. E aí no finalzinho do versículo 13 ele diz: sereis odiado por todos, por amor do meu nome. É muito interessante isso. Porque quando a gente vai entender aonde Jesus estava, nesse momento que ele contou isso, a gente fica olhando assim e diz: rapaz, esse Jesus era o cara mesmo. Porque Jesus estava aqui no monte, escondido, porque o povo aqui já estava querendo pegar ele. Estava querendo pegar ele para tirar o couro dele. Ele estava escondido com 11 discípulos, 12, e um ia atrair ele já. E ele olha para ele e diz assim: olha, esse evangelho vai ser pregado no mundo todinho. O cara olha assim e diz: rapaz, delírio de grandeza teu. A gente está aqui no meio do mato, escondido, e tu diz assim que esse evangelho vai pregar no mundo todo e que a gente vai ser perseguido por todo mundo. Isso se cumpriu, sim ou não, meu irmão? Porque às vezes a gente desconfia tanto das promessas que Deus tem para a vida de cada um aqui. Por que a gente duvida tanto do poder de Deus na vida de cada um de nós? Jesus estava numa situação aqui, meu irmão, que eu e você não quer passar nunca. Com um exército atrás dele. Dentro do mato, escondido. Ele diz assim: fica tranquilo. Fica tranquilo porque
esse negócio aqui vai crescer. E é algo que nós precisamos entender. E esse evangelho precisa ser levado para todo mundo. Que nós também devemos ficar tranquilos, porque isso aqui também vai crescer. Amém? E aí, ele diz que nós vamos ser odiados por amor do nome dele, mas aquele que perseverar até o fim será. Aquele que perseverar até o fim será. É muito importante a gente entender essa palavra salvo. Porque às vezes a gente diz que eu vou perseverar até o fim e vou ser salvo. E atrela a salvação a uma bênção. Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Salvação é uma bênção. Existia um governante chamado Nero. Foi um dos piores que teve no mundo. E esse governante, ele pegava umas pessoas que tinham o nome de cristão. E tinha um lugar lá bem grande, parecendo esse estádio que tem aqui em Paulista. Como é o nome desse estádio que tem em Paulista aqui, Juan? Ademir Cunha. Pronto. Aí as arquibancadas lotadas. Aí ia começar o jogo de Nero. Sabe como era o jogo de Nero? Era assim. A bola era os cristãos. E os jogadores eram um bocado de leão. É, meu irmão. É nesse contexto que a palavra está dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquelas pessoas perderam a vida. Hoje, com certeza, elas se encontram no céu, aguardando a nossa chegada. Mas como elas, nós também precisamos perseverar. Aquelas pessoas eram perguntadas se elas queriam negar a Cristo. E elas diziam que não. Elas preferiam ser entregues aos leões. Elas preferiam ser queimadas vivas em cruzes. É o jardim de Nero. Mais de quilômetros com cruzes espalhadas. Essas pessoas perseveraram até o fim. Em meio a esse momento de pandemia, eu e vocês também somos colocados à prova para saber se perseveraremos até o fim. Se verdadeiramente não negaremos a mensagem da cruz para aquele que estiver carente e necessitado de ouvi-la. Então, isso é um alerta para a igreja, não só a igreja das Oliveiras, mas a igreja num geral. Dando continuidade, os versículos 19 a 20, diz o seguinte: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, ao qual ele escolheu, abreviou aqueles dias. Essa aqui é a chamada grande tribulação. A pandemia está ruim, não está? Está ruim ou não? Está ou não, meu irmão? Pronto. Pela Bíblia, tem coisa pior. Eu fico imaginando se eu vivenciar essa coisa pior. Se de fato eu perseverarei até o fim. Os irmãos estão com as suas Bíblias.
Se eu estiver dizendo algo que não está aí escrito, não me corrija. Ora, naqueles dias ele se refere ao princípio das dores. Haverá uma aflição tal qual nunca houve. O coronavírus foi maior do que o Holocausto, irmão? O coronavírus foi maior do que o Holocausto? Do que a Primeira Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial? Dilúvio, onde 99,9999999% da população padeceu. A igreja, ela precisa permanecer firme. E ela só estará, de fato, com os pés fincados na rocha, quando nós passarmos a navegar sobre essas águas. Quando nós começarmos a exercer o Salmo 1, naquela parte que diz que antes o prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E por causa disso será como árvores plantadas junto a ribeiros. A igreja, ela não conseguirá ficar de pé enquanto ela flutuar pelas Escrituras, enquanto ela passar férias pelas Escrituras, enquanto eu apenas entender o texto que lemos agora há pouco, de João 3,16. Se você só saber disso, de fato, quando essa grande tribulação vier, se não for a misericórdia do Senhor para abreviar esses dias, nós vamos estar perdidos. Precisamos todos os dias lembrar que a oportunidade que temos, ela foi nos entregue de maneira muito preciosa. Ela foi nos entregue com um sangue muito e muito precioso derramado na cruz. E é por esse motivo, em gratidão a tudo o que ele já fez, eu preciso estar firme, alicerçado na rocha. E aí, dando continuidade, ele disse que no versículo 24 e 26, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, no caso, depois dessa grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Depois de tudo isso, Cristo vai raiar nas nuvens, e todo olho verá. Não tem esse negócio de ser escondido, de a gente tá tocando aqui, bleng, 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 aí o tecladista vai e o do vocal não vai. O pessoal que está aqui no contrabaixo não vai e o baterista vai. Olha Matheus sorrindo. Matheus sorriu logo, ó. Não vai ser assim. Verão ver o Filho do Homem. O Filho do Homem, quando raiar nas nuvens, todo olho verá. Vai ser algo triunfal. Então, isso que a gente vê nos vídeos aí, nos filmes, é sensacionalismo puro, certo? É uma visão escatológica diferente. Então, queridos, eu precisei dar essa introdução, e não é a mensagem ainda, para que os irmãos possam estar mais tranquilos. Saber que o mundo não vai acabar amanhã. Pode até acabar. Jesus operar algo miraculoso. Mas, conforme as suas escrituras, não. Mas eu preciso dizer uma coisa.
Porque senão, se eu não disser isso, eu vou ficar muito relax. Eu vou ficar muito tranquilo. Ah, não vai acabar amanhã não? Então tá de boa. Oxi, deixa a vida me levar, ela leva eu. É, meu irmão. Cuidado que você pode ir antes, viu? Devemos estar vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora. Vamos ser convidados para participar do ADM celestial. É ser promovido para a parte de cima. E aí, Paulo? Quer ser promovido? Paulo do lado de Quim assim, disse, meu irmão, peraí, deixei um pouquinho aqui. Curtimar um pouquinho, né, Paulo? Queridos, os irmãos entenderam essa parte? Entenderam que não é o fim? Entenderam que precisamos perseverar? Que devemos manter a sobriedade? Que não podemos estar ansiosos? Sim ou não? Se não entendeu, eu repito tudo de novo. Não entendeu, eu repito tudinho e está tudo certo. Não tem problema não. E aí, chegando no capítulo 14, é que vai ser rápido. Capítulo 14, vamos ler o versículo do 1 até o 5. E diz assim a palavra de Deus. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prender com dolo e o matar. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Versículo 3. E estando ele em Betânia, assentando-se à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de preço muito alto. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque poderia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-los aos pobres. E bramavam contra ela. Queridos, nesse texto nós vamos trabalhar 3 verdades com 3 personagens diferentes. O primeiro personagem que eu quero frisar aqui para vocês é esse chamado Simão o leproso. O texto diz que Jesus estava na casa dele, certo? Mas espera aí, esse cara não era leproso? E Jesus estava na casa de um leproso? Isso podia? Podia não, né? Primeiro, que o leproso, ele não podia nem estar em casa. Porque ele tinha que estar numa aldeia vizinha. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui é um rótulo. É um título que deram a esse homem, Simão o leproso. Ele tinha sido curado da lepra. E os teólogos afirmam que foi curado por Jesus. E o porquê de eu estar trazendo à luz esse personagem? Meus irmãos, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, existem algumas situações que fazem com que nós, e preste bem atenção, nós venhamos a nos rotular da seguinte forma: estou me preparando para ir para a igreja. E aí na minha cabeça, tu vai fazer o que na igreja? Tu pensa que tu engana quem? Tu na escola vive pegando todo mundo.
e agora vai para a igreja, dá uma de santo, de santa. Tu todo dia espanca o filho ou a filha. Tu estás aí cheio de bronca. Tu vai fazer o que na igreja? Meus irmãos, esse rótulo está presente no nosso dia a dia a todo momento. A luta que é feita entre a carne e o espírito. Aquela luta que diz, tu vai para a igreja hoje, mas já faz mais de 8 meses que tu não vai. Tu vai fazer o que lá? Vai não, fica por aqui mesmo. E eu preciso ler um texto que vai fazer com que você, sempre quando vier essa lembrança, você possa tirar ela da cabeça. Isaías, capítulo 46, 3, versículo 25, diz o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões, por amor de mim, e não se lembra mais dos teus erros e pecados. Meu irmão, nunca deixe de vir para a igreja quando estiver em pecado. Quando estiver cheio, é que venha mesmo. Às vezes nós estamos em casa e por alguma coisa que aconteceu no nosso dia, brigou com a esposa, brigou com o menino, a mulher queimou o feijão, acaba se arretou, meteu a panela na cabeça dela e tal. E chega na hora do culto, meu irmão, vou para a igreja nada. Tu é doido, tô cheio de pecado. Quando eu passar lá na porta, vai me fulminar. Vai não, meu irmão. Vai não. E tem um monte de gente aqui em pecado, a começar de mim. Eu sou o primeiro. Sou o primeiro que, se não for o amor de Jesus na minha vida, eu sou um carro que está com a direção empenada. Quando solta assim, ele capota. Se Jesus não estiver segurando na nossa vida, se ele não for o guia dos nossos corações, tudo que fizermos será em vão. Esse homem tinha um rótulo que era ser um leproso. Qual é o rótulo que você está colocando em si? Deus está dizendo a você que ele não se lembra das suas transgressões. Em outro texto diz que ele joga no mar do esquecimento. Ele já te perdoou. Ele quer ter cada vez mais comunhão contigo. Ele te dá cada dia mais a mão poderosa. Sempre quando se sentir dessa forma, venha, esteja aos pés de Jesus. Porque aqui, não aqui na igreja, mas aos pés de Cristo, é o melhor lugar. E aí eu vou para a segunda personagem. O texto diz que veio uma mulher, um vaso cheio de perfume, que esse perfume era muito precioso, e ela quebrou esse vaso e ungiu Jesus dos pés à cabeça. Quem era essa mulher? Essa mulher é a mesma que, quando o irmão dela tinha morrido, e Jesus chegou, já fazendo 4 dias de o defunto estar morto lá, ela, quando vê Jesus, ela se joga aos pés dele. Essa é a mesma mulher de que, quando recebeu a visita de Jesus, não ficou como a sua irmã, atarefada demais com os fazeres domésticos. Ela estava aos pés de Jesus. Essa mulher era Maria, a irmã de Lázaro. Aquela que me ensina que a todo momento, apesar de qualquer situação que eu esteja passando, qualquer rótulo que a mim estejam empregando, eu tenho que estar aos pés de Jesus. Eu tenho que estar aos
pés do Mestre. Eu tenho que me derramar, me doar todos os dias a Ele. Que eu tenho que pegar o que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida, e deixar que Ele me guie. Eu aprendo com essa mulher que eu preciso, todos os dias que me restam de vida, clamar, Abba Pai, clamar, Paizinho, tem misericórdia de mim. Eu estou prostrado aos teus pés. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meus irmãos, isso é de uma profundidade muito grande. E essa essência, infelizmente, com o cotidiano, a igreja tem perdido. Esse desejo ardente de estar aos pés de Cristo, sem se importar com quem estiver do lado, sem se importar com aquilo que vai acontecer amanhã. Jesus, quando chegou na casa dessa mulher, a irmã dela estava fazendo várias situações, estava trabalhando, fazia uma coisa, fazia outra, lá em Lucas 10, 39. E aí a irmã olha para Jesus e diz: ei, o senhor não está vendo que eu estou cheio de bronca aqui, cheio de problema, estou tendo que lavar a casa sozinha, estou tendo que fazer todas essas situações aqui, e a minha irmã está aí, sem fazer nada. Aí ele diz: Marta, Marta, muitos são as tuas ocupações, e o melhor Maria escolheu, que é estar aos meus pés. O melhor lugar do mundo é aonde? É aonde? Guarde isso. Guarde no seu coração. Todos os dias, lembre disso. Que o melhor lugar do mundo é estar aos pés de Jesus. E aqui tem um terceiro personagem. Alguém que, ao ver aquela situação, ao ver aquele desperdício, disse: ei, isso podia ser entregue aos pobres. Isso podia ser vendido, fazer caridade, ia ser muito melhor. Sabe quem era essa pessoa? O que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Judas. E aí, a conclusão que eu chego é a seguinte: aonde eu estou? Eu estou aos pés de Jesus? Ou estou trocando por qualquer coisa? Trocando com a faculdade, trocando por um emprego, não deixa mais com que eu tenha comunhão com Ele, trocando por um relacionamento, trocando por uma pandemia. Aonde eu estou? Eu creio, meu irmão, que todos aqui escolhem Deus. Eu creio que todos estão aqui escolhem ser amigo de Deus. Eu creio que todos aqui escolhem Cristo todo dia e vivem assim a vida de Deus. Nós devemos todos os dias estar aos pés da cruz, lembrando que ainda não é o fim.
E é necessário que esse evangelho seja pregado. E ele vai ser pregado através da sua vida, meu irmão. Diga amém. Pessoas vão conhecer a Cristo através do brilho de Cristo que está dentro de você. Basta apenas você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Eu nasci para andar do teu lado. Creia nisso, meu irmão. Guarde essas palavras dentro do seu coração. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de a cada dia podermos te escolher. Muito obrigada, Deus, porque no início de tudo, quando nós estávamos no ventre das nossas mães, o Senhor nos escolheu. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor. Muito obrigada pela tua morte, ó Pai, uma morte tão terrível de cruz, Senhor, para nos salvar e por nos amar, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que as tentações são grandes, ó Deus, mas que nós possamos, ó Pai, ser guiados verdadeiramente, ó Deus, pelo teu Espírito, para que possamos te escolher verdadeiramente todos os dias. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Que o mundo, ó Pai, possa ver a tua luz brilhando através das nossas vidas, ó Deus. Não para a nossa glória, mas para a tua honra e para a tua glória e para o teu louvor. Nos ajuda a levar tua palavra, ó Pai, onde quer que estejamos. Não só no falar, ó Pai, mas que as pessoas possam ver verdadeiramente nossas atitudes, ó Pai. Possam ser atitudes, Senhor, que provem que o Senhor vive em nós. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, nessa caminhada que está próxima. Nós sabemos que é a tua vinda. Que nós possamos estar firmes, ó Deus, e preparados para os dias, ó Pai, da grande tribulação, ó Deus. Que nós possamos estar alicerçados na rocha que é o Senhor. Obrigada por tudo, ó Deus. Tudo isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.